Oi, gente, bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a origem dos demônios, tá? Eu sei que vocês já escutaram aí muito chute, né, muita exegese errada sobre a origem dos demônios. Hoje a gente vai elucidar um pouquinho sobre isso biblicamente, tá? Sempre a minha fonte da verdade é a Bíblia, eu não uso nenhum outro artifício, tá? Então a gente vai buscar na Bíblia a origem dos demônios, né? E, bom, a gente já ouviu muita coisa errânea sobre a origem dos demônios, tá? A gente ouve muito falar que a conjectura mais falada entre cristãos e teólogos é que os demônios são anjos caídos. Não são, tá? Demônios não são anjos caídos. E anjos caídos, ele tem um outro tipo de estrutura, embora, né, eles vivem na mesma dimensão espiritual dos demônios atualmente, tá? Mas anjos caídos são anjos caídos, demônios são demônios. E outra coisa, o Satanás não é um demônio, tá? Satanás não é um demônio. E ele, na verdade, ele é o chefe de todos os demônios, né? O Satanás é o rei do mundo das trevas, né? Ele domina sobre principados e potestades, sobre demônios, tá? E então a gente vai começar a falar sobre isso agora e vocês vão ter uma surpresa muito grande de como a Bíblia nos revela essas coisas. Bem, a primeira pergunta que as pessoas fazem muito é assim: por que não existia possessão demoníaca no Antigo Testamento dentro do povo judeu, e a gente vê bastante no Novo Testamento, tá? A gente tem que prestar atenção numa coisa, tá? Demônios não podem possuir as pessoas sem o consentimento delas próprias, tá? E até crianças, demônios não podem possuir corpo de criança sem o consentimento dos pais, tá? Se os pais não oferecerem tais crianças aos demônios, eles não podem entrar no corpo de crianças, tá? E o povo judeu, eles tinham umas regras muito específicas, a gente vai entender lá na lei de Moisés, né? Que não se invocavam, não se idolatravam, não se adoravam seres, vamos dizer assim, como eles falavam no Antigo Testamento, a cartomante, pessoas que consultavam mortos, tá? Essa palavra na Bíblia, quando Deus fala assim, o povo de Deus não consulta mortos, tá? A gente vai entender assim, mas como assim pode um morto, pode uma pessoa viva consultar uma pessoa que já morreu? Não, esses mortos, tá, que Deus proibiu do povo judeu consultar nas leis de Moisés, eles eram os demônios, porque os demônios morreram, tá? A gente vai entender isso daqui a pouco. Então, eram mortos que estavam espiritualmente vivendo aqui na terra, e que os outros povos ao redor de Israel consultavam eles, tá? E Deus proibiu: ó, esses mortos aí vocês não consultam, tá? Deus não vai falar uma coisa absurda se ele sabe que um ser humano morto ele não pode se comunicar com ninguém, porque ele iria proibir, tá? Então, esses mortos que a Bíblia proíbe, tá? Eles são exatamente os demônios que morreram lá no dilúvio, tá? Então a gente, ao longo do estudo, a gente vai elucidar isso, tá? Então, coisas simples da gente entender, tá? Já vou aqui adiantando: demônios não podem se materializar, tá? Tem muita gente que fala assim: não, eu vi demônio tal ali. Na verdade, ele teve uma visão, ou como é que se diz? Ele teve uma visão ilusória, né, ele teve uma visão do demônio. Ele consegue ver através da dimensão material, né? E
aquele demônio ele não é ele não está materializado, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Está vendo aqui essa tampa aqui, né? Da máquina, ela é uma coisa material, tá? Então, quem não tem problema de visão vai ver isso aqui, todo mundo vê, tá? Então, se alguém faz de conta, se eu vejo isso aqui e mais ninguém ao meu redor vê, eu falo assim, olha, eu estou aqui com a tampa de uma máquina, está aqui na minha mão, e as pessoas falam, olha, não estou vendo nada. Então, quer dizer que é o seguinte, se só eu estou vendo, é que isso aqui não é material, tá? Os outros estão, só eu estou vendo, os outros não estão, é porque eu estou vendo numa outra dimensão, tá? Então, algumas pessoas têm essa propriedade de ver o mundo sobrenatural, né? Podem ser pessoas também que estão possuídas de demônios, elas conseguem ver os demônios, tá? Mas isso não quer dizer que uma pessoa vê e as outras não veem, que aquele demônio se materializa. Eles não podem se materializar, tá? Eles já perderam a matéria. Então, ao longo dos estudos, a gente vai entender exatamente como funciona isso e por que, e qual a origem dos demônios segundo a Bíblia. E eu corri desse quarto, voltando pelo corredor para ir para a sala de janta de novo. Só que quando eu passei pelo quarto da minha mãe para ir para a sala de janta, tinha um demonião de 2 metros de altura na minha frente, super musculoso, a parte torácica dele, sabe, aqueles peitões assim, grandão, musculoso, parrudão. Era um vermelho encarnado, quase preto, e ele tinha pelos que eram mais ou menos do tamanho de um dedo, mas tão finos que pareciam espinhos, aquela coisa assim estranha. E eu olhei para ele, era uma cabeçona grande, talvez porque fosse um demônio cearense, nunca se sabe, mas aquela cabeçona enorme, e ele tinha umas testas salientes que saíam pontas que não eram chifres, mas saliências que talvez na extensão houvesse algum chifre, não sei, eu só estou falando do que eu vi e do que eu lembro. E quando eu olhei para o resto do corpo dele, da cintura para baixo, era pernas de cavalo. A parte de cima era um homem musculoso, de cor encarnada, mas a parte de baixo era pernas de cavalo. E quando eu olhei para as pernas de cavalo que ele possuía, ele começou a mexer a perna. Bom, então, especificamente essa palavra demônio, ela não existe no Antigo Testamento, tá? Nenhum dos escritores do Antigo Testamento especificaram essa palavra demônio, né? Que no original em grego daimon, né? O daimônio, né? Eles não chamavam esses espíritos imundos de demônios no Antigo Testamento. A primeira pessoa que usou especificamente essa palavra em grego para identificar uma pessoa que está possuída do espírito imundo foi o próprio Senhor Jesus, tá? Então a gente vai entender daqui a pouco, através dessa revelação de Jesus, a gente vai entender quem são os demônios e como eles morreram e por que o espírito deles anda vagando por aí. Bem, só para a gente entender, vocês vão dizer assim, não, mas aqui na minha Bíblia, no Antigo Testamento, tem alguns textos falando, usando a palavra demônio. Sim, existem, geralmente na nossa Bíblia, transliterada, né, para uma transcrição atualizada, você vai ver 4 ou mais algumas vezes a palavra demônio no Antigo Testamento, mas essa palavra ela foi na verdade transliterada errada, tá? A gente vê aqui em Levítico, em Deuteronômio, em 2 Crônicas e Salmos, essa palavra demônio na nossa língua, né? E em algumas línguas aqui ocidentais, mas na verdade essa palavra no original em hebraico, ela não significa exatamente, especificamente demônio, tá? Ela, os antigos escritores, até o povo
judeu, eles conheciam esses espíritos imundos de uma outra forma, que não é a forma como se conhece no Novo Testamento, tá? Então essa palavra aqui em hebraico, tá? que aparece na Torá e nos textos originais em hebraico, tá? Essa palavra significa exatamente lácerin, né? Que pode ser alguma coisa assim, tipo um animal peludo, ou um bode, sabe? Alguma coisa assim. Então eles viam os demônios no Antigo Testamento assim, exatamente como esses espíritos imundos, né? Espírito do deserto, espírito alguma coisa assim. Eles sempre chamavam de um espírito mau, né? ou um espírito imundo, ou um espírito que vem da parte de Deus, até nisso, né? Então, só para a gente entender, o Antigo Testamento ele separa as palavras anjo e espírito, elas são diferentes, tá? A palavra anjo em hebraico, né, Ramalek, se os demônios fossem anjos caídos, né, a Bíblia em hebraico elas chamariam o Ramalek caído, vamos dizer assim, né, o anjo caído, mas não é, tá? A palavra em hebraico de espírito é Haruach, né, ou Ruach, né, então quer dizer sopro, né? Então quando Deus soprou o espírito dele nas narinas do homem lá no princípio, então o homem se tornou um ser vivente. Então ele soprou o espírito dele, né, vamos dizer assim, para que o homem se tornasse alma vivente. Então a partir daquele momento, né, o homem se torna um ser vivente, porque Deus soprou o espírito dele, né, dentro de nós. Então existe uma separação aí. Embora os anjos sejam seres espirituais, né, os demônios não são seres espirituais, eles são espíritos, né? Essa palavra aqui, Ruach, que a gente pode ver depois ali em 2 Reis, a gente vai chegar lá daqui a pouco, tá? Então só para a gente especificar aqui, no Antigo Testamento, anjo era anjo, espírito era espírito, tá? São coisas totalmente distintas. Então, a gente vai aqui dizer, ver os dizeres de Jesus, nesse momento aqui em Mateus 7:22, ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizemos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, tá? Essa palavra aqui. Então, essa palavra, no original em grego, né, que foi escrita o Antigo Testamento, ou desculpe, que foi escrito o Novo Testamento foi todo escrito em grego, koiné, tá? Então essa palavra aqui, daimonion, né? Então o que é essa palavra no original em grego, tá? Porque Jesus usou essa palavra, ele estava querendo identificar aqueles espíritos imundos que se apossavam das pessoas, tá? Então, por que Jesus usou essa palavra, demônio, para identificar aqueles espíritos imundos que estavam lá no Gadareno? E você vai ver ao longo de todo o Novo Testamento, sempre quando aparecem os espíritos imundos, né? Às vezes são chamados de espíritos imundos, são chamados de demônio também. A gente tem que entender, Jesus sempre usava a cultura local para as pessoas pudessem entender o que eles estavam falando. Então, naquele momento em que Jesus vivia, existia uma religião muito forte ali, uma religião pagã muito forte, sem ser o judaísmo, que era a mitologia grega, tá? Então, essa palavra original em grego, ela tem um sentido pejorativo para nós agora. A gente sabe que demônio significa espíritos maus, né? Espíritos que possuem as pessoas. Mas naquele momento lá, onde Jesus estava ali, naquele momento, a palavra demônio, ela significava deuses ou gênios, né? Na verdade, deuses da mitologia grega. Então, todos aqueles deuses da mitologia grega, Hércules, Zeus,
Afrodite, Medusa. Então todos aqueles deuses da mitologia grega, eles eram chamados de demônios, tá? Pelos próprios praticantes da mitologia grega. Então não era um nome pejorativo, ruim, tá? Então quando Jesus ele falou assim, muitos dirão naqueles dias, né, expulsei demônios em teu nome, ele usou essa palavra demônio justamente para identificar, para que as pessoas soubessem que os demônios são, na verdade, aqueles deuses da mitologia grega que eles conheciam. Vocês entenderam? Então, a gente já sabe agora quem são os demônios. Os demônios são os deuses da mitologia grega ou gênios, vamos dizer assim, né? Porque a palavra no original em grego é deuses ou gênios, tá? Da mitologia grega. Então a gente já identificou, tá? Então os demônios, eles são os deuses e os gênios da mitologia grega. Então a gente vai ver agora, vai voltar ao texto bíblico de onde eles se originaram. Então qual é a história que se equipara dos deuses da mitologia grega, que eram deuses que se misturaram com os seres humanos e daí geraram filhos e eram semideuses, né? Você pega um relato muito rápido da mitologia grega. Então eram deuses que se relacionaram sexualmente com mulheres e nasceu um semideus. Aí tem o Hércules, tem o Hermes, o Minotauro, o Cíclope. Então todos aqueles deuses, né, vamos dizer assim, filhos de deuses com mulheres da mitologia grega, eles na verdade são os demônios. E aonde eles morreram? Eles morreram lá no dilúvio. Vocês lembram então do relato do dilúvio, né, em Gênesis 6? A Bíblia não especifica exatamente o que era aquilo, mas ela dá uma dica para nós, que é o seguinte: a carne humana, o gênero humano foi corrompido ali, por isso que veio o dilúvio, tá? Só uma família que ela não misturou esses casamentos com anjos, vamos dizer assim, né? Os filhos de Deus, né, que casaram com as filhas dos homens, tá? E daí nasceram esses seres híbridos, né, que eles eram uma mistura de anjos, né, com seres humanos. Então nasceram ali o DNA humano foi misturado ali, né? Depois eu vou fazer um outro estudo sobre isso, mas como aqui a origem, o estudo é especificamente a origem do demônio, para não ficar tão longo, eu vou me especificar apenas nesse contexto de como se originou esses demônios, né? E por que eles estão aí atormentando a terra espiritualmente, tá? Então, o que aconteceu ali? Esses seres híbridos, vamos dizer assim, e às vezes eles eram metade humanos, metade animais, às vezes eram quase animais, mais animais do que homens, né? Então teve uma mistura do DNA humano ali todo corrompido, né? Por isso que tem algumas Bíblias dizem a corrupção do gênero humano. E só Noé, com a família dele, que não se misturou com esses seres híbridos, né? A Bíblia fala ali que Noé era perfeito na sua geração. Então Deus ele colocou o dilúvio, tipo assim, para batizar a terra em água, para todos esses seres híbridos morrerem. Então o que acontece? Esses seres não tinham alma, tá? A gente vai ver um relato daqui a pouco do livro de Enoque, que esses seres, eles eram os anjos que largaram a habitação deles, quer dizer, largaram o corpo físico deles. A gente já vai entrar nesse detalhe. Então eles construíram corpos para eles, para coabitarem com as mulheres, e daí nasceram esses seres híbridos, que eles não tinham alma, porque a alma ela é feita diretamente por Deus, tá? Essa palavra bará, né? Deus criou o ser humano do nada, foi a alma. Então Deus criou a alma do ser humano do nada,
revestiu o ser humano com um corpo físico que ele próprio tirou do barro, né? Então o nosso corpo físico, a base dele é de carbono, a gente já sabe isso biologicamente, tá? E soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, que é o espírito, né? Então essa respiração que a gente tem é como se fosse aí uma energia que nos mantém vivo. Então quando a gente morre, esse fôlego de vida, que é essa respiração que a gente, né, inspira e respira, ele volta para Deus, né? Então esse fôlego de vida, que é o nosso espírito, ele volta para Deus, é o ruach, aquele sopro que Deus fez na narina. É como se fosse, a gente pegou no tranco, assim, quando Deus sopra, né, a gente começa a respirar, né? Então esse respiro que a gente tem ao longo da nossa vida, esse é o espírito que Deus soprou na gente. Ele sai e volta, sai e volta, sai e volta. Então quando a gente morre, ele volta para Deus, o corpo cai inerte e só sobra a alma, né? Então a alma ela não pode andar por si só, né? Porque é como se fosse o nosso HD. Está tudo ali, toda a nossa informação, né? Está tudo ali. Então, quando você morre, ou os demônios vêm te pegar e levam para o inferno se você não se salvou, ou se você se salvou, vem os anjos de Deus, levam você para o paraíso, né? Como está ali na parábola do rico, do Lázaro, né? O Senhor Jesus ele identificou isso aí, né? Quando o rico morre, os demônios levaram ele para o inferno e o Lázaro foi para o paraíso, tá? Também não quero entrar nesse detalhe aqui. Então, o que aconteceu no dilúvio? Então, esses seres híbridos não tinham alma, ele só tinha o corpo e o espírito do anjo, né? O anjo caído ali, que ele fez um corpo para ele, né? Alguns teólogos eles conjecturam que esse corpo era a base de silício. Só lembrando, né, o nosso corpo humano ele é a base de carbono. Então o corpo dos anjos, né, alguns teólogos conjecturam que eram a base de silício, tá? A gente vê isso lá em Ezequiel 21, quando a gente vê a cobertura de Satanás antes dele cair do céu, né? Na verdade ele continua com esse corpo, né? Mas é um corpo de qualquer maneira metafísico, ele vive na dimensão, né? Espiritual, mas ele é revestido de silício, vamos dizer assim, né? Então esses seres híbridos eles tinham uma mistura também do DNA humano, né? A base de carbono, e também a mistura desses anjos caídos, que é a base de silício. A gente vê isso aí muito em achados antropológicos, né? Muita, como é que eu vou dizer assim, a gente vê na natureza, né, muitos gigantes que morreram, né, na época do dilúvio, e vocês têm muitos achados aí, né? E aí eles vão pegar a estrutura daquele fóssil, vamos dizer assim, né? Ele é toda a base de silício. Então para comprovar, né, essa conjectura de que esses anjos, quando eles largaram o corpo deles, né, eles fizeram um corpo para eles à base de silício, né, então conseguiram formar seres híbridos, né, dentro do ventre da mulher, e saíram esses seres todos medonhos, hediondos, né, que a palavra é espírito imundo. Essa palavra imundo que é misturado, né, então não é um ser puro, ele foi misturado. Então essa palavra imundo, né, é misturado. E então esses seres eles morreram todos no dilúvio. Por isso que quando o Senhor Deus ordenou que Moisés ordenasse ao povo judeu que não falasse com os mortos, esses mortos eram exatamente esses demônios, então vamos dizer assim, né, que se transformaram em demônios no Antigo Testamento. E por isso que você não vê possessão demoníaca dentro do povo judeu, tá? Nessa época do Antigo Testamento, porque era expressamente proibido para eles
consultarem esses mortos, tá? Então, se eles não consultam os mortos, não tem como eles invocarem os mortos para entrar no corpo deles, e para eles ficarem possessos de espírito imundo. Você só vai ver isso lá no Novo Testamento, porque a gente lembra que a partir da Babilônia, então, vamos dizer assim, né? O povo de Deus começou a se misturar com a cultura dos outros povos, então eles começaram a invocar também demônios ali. Então, quando chega na época de Jesus, vários judeus, né, estão possessos de demônios, tá? A própria Maria Madalena era uma que tinha 7 demônios dentro do corpo dela. Então, só para a gente entender porque antigamente no povo judeu não existiam pessoas possessas de demônio, né? Porque eles eram restritamente proibidos a consultar os mortos, que esses mortos eram esses seres híbridos que morreram no dilúvio, tá? E o espírito deles ficou vagando por aí, sem paradeiro, né? Então eles ficam procurando lugar para entrar, porque eles já tiveram um corpo, agora eles não têm mais, né? Então eles querem entrar no corpo humano para eles se sentirem abrigados, né? Vocês lembram quando Jesus falou, né, que o espírito imundo, quando ele sai do corpo de alguém, ele anda em lugares áridos. O que são esses lugares áridos? Ele não tem uma moradia, né? Ele não tem, porque ele foi um ser híbrido criado com corpo físico. Agora ele perdeu aquele corpo físico no dilúvio, então ele fica procurando um corpo humano para se abrigar, tá? E inclusive um anjo, vamos dizer assim, um anjo caído, é impossível ele possuir o corpo de um ser humano, porque a grandeza energética vamos dizer assim, do ser dele, da essência dele, é muito forte para o ser humano poder suportar. Agora o demônio não, ele já é um ser adaptado para um corpo, né? Dizer assim, um corpo físico. Então ele pode entrar em um corpo humano, inclusive trazer até vários demônios ficarem ali dentro, né? Vamos dizer assim, daquele corpo humano, porque eles já tiveram um corpo. Então a estrutura espiritual deles dá para entrar no corpo humano. O anjo não, e muito menos Satanás, né? Que Satanás, ele ainda possui o corpo dele, que ele só simplesmente caiu do céu, perdeu as vestes brancas dele, mas ele continua com o corpo da estrutura de como ele foi criado. Diferente desses anjos que eles fizeram um pacto, né? A gente vê isso lá no livro de Enoque, lá no Monte Hermon, os sentinelas, né? Que eles fizeram um pacto, eles se despiram do corpo físico deles. Essa palavra okiterion, né? Em grego aparece 2 vezes no Novo Testamento. Eles largaram o corpo físico dele e vieram para a terra, fizeram um pacto, né? E para possuírem as mulheres. Então nasceram esses seres híbridos, mas eles perderam a estrutura original do corpo deles, né? Que lá em Judas está dizendo que eles largaram a habitação original deles, essa estrutura deles, né? Que é chamado de ali oquetênio, né? E o Satanás não, ele não perdeu aquilo. Então é impossível Satanás possuir um corpo humano, né? Na verdade, o Satanás ele possui como ali no Apocalipse, né? Ele incorpora na besta, né? Que eu já expliquei para vocês que a besta é o império islâmico, né? É uma estrutura, vamos dizer assim, uma força espiritual, vamos dizer assim, né? Então ele possui a besta, mas ele não possui um ser humano específico, ele nem pode fazer isso, né? É impossível. E para um anjo, mesmo para um anjo também é impossível ele possuir o corpo de um ser humano. Então, até nós cristãos, que faz de conta, a gente é a habitação do Espírito Santo, né? Então é como se fosse uma essência de Deus, né? Vamos dizer assim, uma essência espiritual de Deus que passa a habitar o ser humano assim que ele se converte, né? Então é um espírito que entra na gente, como um espírito imundo ele possui um ser humano, mas não, um anjo não pode
possuir um ser humano, tá? Só para a gente entender isso. Só para a gente entender, antigamente, na época da escravatura, os cristãos, eles conjecturavam que aqueles povos africanos, que eles pareciam até animais, sabe? Eles não entendiam a língua deles e era uma novidade para eles. Eles descobriram, né, aqueles povos africanos, e quando eles começaram a escravizar, eles diziam que o negro não tinha alma. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, tá? Porque é justamente isso, eles tinham essa crença, eles acreditavam na coisa dos demônios, que eram seres híbridos, que eles não tinham alma, era só o corpo e o espírito. Agora eles achavam que essas pessoas, eles eram um tipo de um demônio, né? Os negros. Então eles falavam que eles não tinham alma, né? Justamente por isso, né? Porque a gente vai ver um texto do livro de Enoque. Por que eu estou falando aqui do livro de Enoque? Porque o próprio Judas, ele deu como verídico o livro de Enoque, nessa passagem aqui que a gente vê aqui, está em Judas 1, tá? Porque essas passagens aqui, elas estão no livro de Enoque, tá? Então, porque eram anjos ali possuindo as mulheres, em Gênesis 6, tá? Só para a gente entender isso, não existe respaldo para dizer, existem algumas denominações evangélicas que dizem que aqueles filhos de Deus que está falando ali em Gênesis 6 eram a linhagem de Sete, né? Mas isso não tem nada a ver com nada, porque é impossível um ser humano, né, vamos dizer assim, um homem, possuir sexualmente uma mulher e corromper o DNA da mulher, tá? Essa exegese, você pode esquecer que ela não tem fundamento absolutamente nenhum, tá? Ali fala que o DNA o gênero humano foi corrompido, ali é o gênero humano, tá? Então não tem nada a ver com pecado e essas coisas que a descendência de Sete possuiu as filhas de Caim. Não tem nada a ver com nada isso aqui. São anjos, inclusive, essa palavra no original, filhos de Deus, é Benai Elohim, né, que a Bíblia toda, quando ela diz, até no livro de Jó, ali é muito mais específico, essa palavra Benai Elohim exatamente são anjos, especificamente, tá? Então a Bíblia está comprovando que eram anjos que possuíram as mulheres e agora eles corromperam o gênero humano, corromperam o DNA humano. E então a partir daí o ser humano começou a ficar bizarro, né? Porque chegou até nós aqui, nós somos bizarros, nós herdamos defeito de fábrica justamente por isso. Nosso DNA é corrompido até hoje, tá? Por causa disso. A gente vai ver aqui um texto de Enoque, do livro de Enoque, para especificar exatamente isso aqui, né? Está escrito assim: sois espirituais, santos e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminaste com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens e fizestes como aqueles que são carne e sangue fazem. Esses, contudo, morrem e perecem. Portanto, de agora em diante, eu dou-vos esposas para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isso seja negociado sobre a terra. Mas desde o princípio foste feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeita à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposa para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima dos santos sentinelas, foi seu princípio, e a sua primeira fundação.
maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestres, os quais são nascidos da terra. Então vamos conhecer aqui, através do livro de Enoque, que ele dá um respaldo em Gênesis 6, que está na Bíblia, tá? De como se originou os demônios, tá? Antes do dilúvio. Está aqui no livro de Enoque. E sucedeu que quando os filhos dos homens se multiplicaram, naqueles dias nasceram a eles filhas formosas e belas. E os anjos, os filhos dos céus, as viram e cobiçaram, e disseram uns aos outros: venham, escolhamos para nós esposas dentre as filhas dos homens, e geremos filhos para nós. E Semiasa, que era seu líder, disse a eles: eu temo que vós possais não querer fazer isto, e que eu sozinho pagarei por esse grande pecado. E todos lhe responderam e disseram: vamos todos fazer um juramento, e todos nós comprometermos com maldições a não alterar esse plano, mas fazê-lo efetivamente. Então juraram todos juntos e comprometeram-se com maldições a respeito dele. E eles eram todo 200 e desceram em Ardis, que é o topo do Monte Hermon, e chamaram a montanha Hermon porque nela tinham jurado e se comprometido com maldições. E esses são os nomes de seus líderes: Semiasa, que era o seu líder, Uraquiba, Ramiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Azazel, Armaros, Batriel, Ananel, Zaquiel, Zanciel, Satael, Turiel, Yomiel, Araziel. Esses são os líderes dos 200 anjos e de todos os outros com eles. E tomaram para si esposas, e cada um escolheu para si uma, e começaram a entrar nelas, e foram promíscuos com elas. E lhes ensinaram feitiços, encantamentos, lhe mostraram o corte das raízes e árvores, e elas ficaram grávidas, e deram à luz grandes gigantes, e sua altura era de 3.000 cúbidos. Esses devoravam todo o trabalho dos homens, até que os homens não foram mais capazes de sustentá-los. E os gigantes se voltaram contra eles para devorar os homens. E eles começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis, peixes, e devoravam a carne uns dos outros e bebiam seu sangue. Então a terra se queixou dos sem lei, e Azazel ensinou aos homens a fazer espadas e punhais, escudos e peitorais, e lhes mostrou, depois dessas outras coisas, a arte de fazer as braceletes, ornamento, a arte de pintar os olhos, o embelezamento das pálpebras e as pedras mais preciosas, e a todos os tipos de tinturas para coloração. E o mundo foi mudado, e havia muita impiedade e muita fornicação, e eles se desencaminharam e se tornaram corruptos em todos os seus caminhos. Só até aqui, só para a gente entender um pouquinho o que aconteceu, mais um pouquinho. E havia muita impiedade, muita fornicação, se encaminharam, se tornaram corruptos em todos os seus caminhos. Amesará, que ensinou todos os que lançam encantamentos e cortam raízes. Armários ensinou como lançar encantamentos. Baraquiel ensinou aos astrólogos. Cocabiel ensinou presságios. Tamiel ensinou astrologia. E Asradel ensinou as influências da lua. Então vemos aqui um texto de livro de Enoque, tá? Eu estou usando o livro de Enoque porque o livro de Enoque é respaldado por Judas, tá? Respaldado na carta de Judas. E então eram sentinelas, quer dizer, esses anjos eles guardavam a dimensão espiritual da dimensão física. Você lembra, né? O paraíso ele era um lugar entre a dimensão espiritual e a dimensão física. Então, quando o homem foi expulso do paraíso, Deus colocou sentinelas ali para o homem não entrar de novo, né, para o paraíso e comer da árvore da vida. Porque imagina o homem agora com a natureza decaída, vamos dizer assim, né? E se ele come da árvore da vida, vai viver eternamente com essa natureza decaída, né? Então Deus, para poupar esse sofrimento, né, não deixou que o homem possuísse comesse do fruto da árvore da vida e viva eternamente assim, dessa maneira, tá? Mas isso aí é para um outro estudo, né? Aqui é exatamente a origem dos demônios. Então vocês viram aqui que os demônios se originaram dessa maneira, tá?
as sentinelas que cuidavam das dimensões, né? Os portais espirituais para o mundo espiritual, vamos dizer, a próxima dimensão, que vamos dizer que não é a nossa dimensão física. Eles se corromperam, fizeram um pacto entre eles, né, para possuir as mulheres que eles achavam belas, né? Imagina, a mulher era perfeita ainda, né? Muito mais bonita do que é agora. Então eles cobiçaram as mulheres e eles fizeram um pacto entre eles, tá? E eles se despiram da habitação dele, do oiketerium, vamos dizer assim. A gente vai ver agora um estudo sobre essa palavra, que ela só está 2 vezes no livro, no Novo Testamento, tá? O que ela significa. Então eles deixaram a habitação deles, quer dizer, deixaram o corpo angelical deles, vamos dizer assim, e agora eles vieram para a terra e eles fizeram, eles próprios formaram, né, anjos sábios, né, muito sábios, eles formaram um corpo à base de silício dele, né? Com certeza eles criaram também um esperma, né, parecido com o esperma natural humano, e aí quando eles transaram com as mulheres, né, as mulheres humanas, então nasceram esses seres corrompidos, né, vamos dizer assim, seres imundos, e aí cresceram assim sem um limite, e seres bizarros, né, como o Cíclope, né, que a gente vê, tinha um olho só, enorme, que devorava homens, que a gente vê isso na mitologia grega, né, o Minotauro, que era metade quer dizer, até aqui o corpo humano e a cabeça de touro, né, tu vê o centauro, que é o tronco de cavalo, e não o corpo de cavalo e o tronco e a cabeça de homem, né, vamos dizer assim, né? A gente vê isso tudo muito na mitologia grega. Então a gente vê também que eles próprios eles criaram territórios, né? Eles se nomearam como o cachorro que ele marca o território, eles foram marcando o território. Tu vê que existe o nome dos demônios, vamos dizer assim, em tudo quanto é estrutura do mundo físico, né? Os planetas, eles são todos com o nome de demônios, até a própria estrutura das composições químicas, vamos dizer assim, né? Todos eles são nomes de demônio, né? Mercúrio, tudo isso, né? Vou mostrar para vocês essas composições químicas daqui a pouco, né? Então tudo isso, eles marcaram um território, né? Tu viu que eles são territoriais, né? Eles marcam o território com o nome deles em tudo quanto é lugar, né? E a gente vai ver um relato aqui, né? Vou usar esse relato do pastor Caio Fábio, dizendo como eles foram... esse relato aqui do livro de Enoque, como eles fizeram um pacto ali no Monte Hermon. Esse Monte Hermon, ele é agora onde é a Síria, ali, ele está ali na colina de Golã, ali, né? O limite ali entre Israel e Síria, né? Então ali está exatamente o Monte Hermon. Nesse livro de Enoque está dito que foi aqui no Monte Hermon que os Benai Elohim desceram, no topo do Monte Hermon, aonde a gente está. E desceram 300 Benai Elohim. Vamos indo, então? 300 Benai Elohim em cima do Monte Hermon. E foi em cima do Monte Hermon que eles fizeram um pacto. O pacto que dizia, está lá no meu livro, Nefilim, a história inteira, inclusive a transcrição do livro de Enoque, dizendo que eles fizeram um pacto, porque eles sabiam que se eles traspassassem a fronteira, não teria volta. E eles decidiram que fosse qual fosse a consequência, eles iriam entrar no mundo dos humanos, e iriam fazer dentro do mundo dos humanos o que quer que eles quisessem.
eles iriam se sentir e se tornar os senhores da humanidade, os deuses dos humanos. Olha o tamanho da gravidade do pecado deles e do que aconteceu na Terra. Então essa palavra oiketerion, né? Ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma aqui em Judas 1, e diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, essa palavra é oiketerion, reservou na escuridão e prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E aí lê em 2 Coríntios 5, 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus, e por isso também gememos desejando ser revestidos da nossa habitação. De novo essa palavra oiketerion, que é dos céus. Tá? Então a gente vê aqui que o Paulo está dizendo assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre, não é onde o lugar que a gente reside, né? Essa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, quer dizer, porque o nosso corpo ele é a habitação do Espírito Santo. Por isso que o Paulo chamou o nosso corpo aqui de casa terrestre, de tabernáculo. Se desfizer, né, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. E por isso também gememos desejando ser revestidos, quer dizer, é um revestimento, tá? Esse oiketerion é o revestimento do corpo espiritual que a gente vai ganhar por toda a eternidade, tá? Então é esse oiketerion, quer dizer, esse revestimento do corpo espiritual que os anjos lá em Judas 1,6 eles largaram para fazer um corpo agora aqui na terra para coabitar com os homens. Então esses seres, né, eles foram presos no abismo, tá? Eles vão ficar lá até o juízo do grande dia, tá? Então eles estão presos no abismo, eles vão sair depois para o dia do juízo, tá? Então esses anjos eles perderam perderam a oportunidade de liberdade deles, fizeram isso, né? Foi uma coisa muito grave. E agora eles estão presos no abismo, né? Esse mesmo abismo que Satanás vai ser preso quando Jesus vier para estabelecer o milênio, tá? Então esses anjos eles não estão aqui na terra, eles estão presos no abismo. Esses anjos que fizeram esse pacto, que largaram a habitação deles, tá? Então a gente vê uma outra alusão a esses anjos, né? Então esses anjos que fizeram esse pacto, ali em 1 Pedro 3, 19 e 20 diz assim: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas, isso é, 8 almas se salvaram pela água, né? Então a gente vê aqui o seguinte, um detalhe, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Muita gente confunde isso aqui com seres humanos, pelo amor de Deus, gente. O ser humano é alma, não é espírito, tá? Por que espírito está dizendo aqui? Você lembra, o anjo largaram o corpo deles, construíram um corpo para eles aqui. Então eles deixaram de ser anjos, tá? Lembra ali, né, em Enoque dizendo, eles passaram agora a ser imortais. Então no dilúvio o corpo deles, eles se perderam, então eles perderam aquela estrutura que eles construíram para eles, e agora viraram espíritos de novo. Então, para não ficar vagando por aí, que eram espíritos muito poderosos, né, Deus guardou eles no abismo. Eles estão lá até hoje, eles só vão sair no dia do juízo, tá? E aqui no 20, né, tá dizendo como é que eles foram, né? Foi no dia de Noé, exatamente no dilúvio, tá? E aqui está dizendo, olha, na qual poucas, isso é, 8 almas, né? Então não está falando aqui 8 espíritos se salvaram pela água, tá? 8 almas, então aqui são seres humanos, tá? No 20 são seres humanos que se salvaram
a família de Noé, e no 19 são esses anjos, tá? Que eles perderam aí então o corpo físico deles e agora se tornaram espíritos, né? Vamos dizer assim, então estão guardados em prisões eternas lá no abismo esperando o dia do juízo. Então os demônios já sabem da sentença deles, tá? Eles já sabem que eles já estão sentenciados e sabem, né? Eles já sabiam desde aquela época que Jesus era o Filho de Deus. A gente vê aqui em Mateus 8, a partir do 28, tendo chegado ao outro lado, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos do sepulcro, tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E estes que clamavam dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então vocês viram aqui que os demônios já sabem da sentença dele. Eles já conheciam quem era Jesus, porque eles sabiam que viria o Jesus para sentenciar eles, que estava prometido desde aquela época quando o homem caiu, né? Então ele já sabe da sentença dele. Então eles perguntaram a Jesus, tanto é que eles já sabiam o tempo que eles iam ser sentenciados, sabiam de tudo. Os demônios eles têm um conhecimento teológico melhor do que qualquer um de nós que estudou, tá? Então eles arguíram Jesus: Senhor, o Senhor veio nos atormentar antes do tempo? Porque eles já sabiam já qual era o tempo que eles tinham para atormentar a humanidade, e eles já sabem que já estavam sentenciados, né, para o castigo eterno, vamos dizer assim. Então eles arguíram Jesus: mas já chegou para nos atormentar? Então eles já sabem da sentença deles, tá? Então, só para a gente entender, né? Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, né? Porque esse estudo sobre demônios ele é muito extenso, então a gente vai dividir em várias partes. Por enquanto aqui é a origem dos demônios, tá? E depois eu vou falar o que eles podem, o que eles não podem fazer, como é que eles conseguem passar, movimentar o nosso mundo físico, mas isso aí é para um outro estudo, tá? Mas eu quero tranquilizar vocês numa coisa, né? É impossível, olha só, impossível um demônio possuir ou alguns legiões, não interessa, possuir um cristão que ele já tenha o Espírito Santo habitando dentro dele, tá? Isso é impossível. O máximo que ele pode fazer é atormentar a pessoa, fazer a pessoa pecar, mas ele possuir o corpo, tá? Inclusive, ele não pode nem possuir o corpo de uma pessoa também que não é cristã, tá? A não ser que essa pessoa invoque para que ele entre dentro do corpo. É como fazem essas religiões todas pagãs, que a gente não precisa dizer nome, né? E só para tranquilizar vocês, é impossível, tá, demônios possuírem o corpo de um cristão, porque o Espírito Santo habita dentro do corpo do cristão, tá? Vocês vão dizer: ué, mas a Bíblia não está dizendo que Satanás entrou em Judas? Cuidado com esse entrou, né? Na verdade, o Espírito Santo ele não possuiu o corpo de Judas, né? Esse entrou é como ele conseguiu entrar na mente de Judas por uma falha que Judas tinha, que era a cobiça, né? Então, Satanás conseguiu, vamos assim, manipular o Judas pela cobiça. Então o Judas era muito cobiçoso, então ele traiu Jesus por causa da cobiça, né? Esse é exatamente o entrou em Judas, não é que ele possuiu o corpo de Judas, né? A mesma coisa de Pedro também, né? Então ele usou uma fraqueza de Pedro. Pedro está com medo de perder Jesus, falou: Senhor, de maneira nenhuma vai acontecer isso contigo, né? Que Jesus dizendo para ele que ele ia ser preso, ia ser morto e tudo mais, e Jesus falou assim: afasta de mim, para trás de mim, Satanás. Imagina o susto que o Pedro tomou, né? Satanás também não possuiu o corpo de Pedro ali não, né? Então ele apenas usou uma fraqueza de Pedro, o medo de Pedro de perder a companhia de Jesus, né? Queria que Jesus não morresse, não fizesse o sacrifício por nós, tá? Só para a gente entender isso. Então a gente entendeu agora, né, que
qual foi a origem dos demônios, tá? Os demônios se originaram ali exatamente em Gênesis 6, antes do dilúvio, porque eram seres híbridos, né? Que mistura de anjos, né? com seres humanos. Então, esses anjos, como eram seres espirituais, o espírito dele foi replicado, né, nessas criaturas que nasciam, né, dessas mulheres. A mesma coisa igual o Espírito Santo. Você imagina, o Espírito Santo é um só, né? O Paulo falou, o Espírito Santo é um só, e ele é replicado em todos os cristãos. Não são espíritos diferentes, no caso ali, né? É um mesmo espírito, tá? E ele se adapta, o Espírito Santo se adapta também no corpo da pessoa que ele está habitando, entendeu? Então, quanto mais a pessoa se desfazer de si próprio, então o Espírito Santo enche cada vez mais. Diferente desses seres, né? Que eles, quando eles foram moldados com aquele corpo que eles tomaram, eles ficaram adaptados com a personalidade daquele corpo. Então, quando eles são metade homem, metade animais, são mulheres, são mulheres, não são mulheres, não são homens, não tem gênero definido. Então, você vê um monte de demônio específico, né? Demônio de criança, né? Outros demônios que urram que nem animal, né? Eu já tive experiência com vários tipos de demônios, então conheço, né? Que eles são diferentes, né? Na concepção deles, e do jeito que eles morreram no dilúvio, eles continuam assim eternamente, né? Aquela essência deles, que eles foram moldados naquele corpo físico imundo que eles tiveram, né? Eles só perderam o corpo físico, a personalidade ele continuou sendo aquilo ali, tá? Então tem às vezes alguns demônios que possuem as pessoas, que a gente vai expulsar, né? Quer dizer, a gente vai expulsar, né? A gente vai expulsar no nome de Jesus, né? Que na verdade é o nome de Jesus que expulsa. Ele às vezes grunhe que nem animal, né? E alguns falam, outros que nem criança, alguns falam que nem mulher. Então do jeito que eles morreram, eles têm aquela personalidade, tá? E eles são demônios territoriais também, eles brigam entre eles por território, mas isso é uma coisa para um outro assunto, tá? Então, recapitulando, demônios não são anjos caídos, demônios são seres híbridos, né? Mistura de anjo com ser humano, tá? E espero que vocês tenham gostado desse estudo, e até o próximo estudo, se Deus quiser.